Olá, sou Marcos Tavares, autor do método de contenção física terapêutica de pacientes em crise, Health Security. Hoje estou aqui para falar sobre um assunto que se chama o céu e o inferno sobre a contenção física de pacientes em crise. Mas antes de abordarmos esse assunto, preciso pedir para você para clicar aqui embaixo. Isso mesmo, clica lá, curte esse material, inscreva-se, clica no sino aqui, porque eu acredito que quanto mais levarmos informações à sociedade, pode-se ajudar muitas pessoas, famílias, profissionais da área da saúde, os próprios pacientes, que são pessoas que precisam do nosso auxílio. E a falta de informação faz com que muitas pessoas tenham uma ideia totalmente errada de como que é algumas doenças, os transtornos, como que é o comportamento dessas pessoas, o que as famílias passam. Enfim, são inúmeras frentes que podem ser trabalhadas, esclarecidas e que a sociedade pode ajudar. Mas para isso, nós precisamos levar o conhecimento. Então peço a sua ajuda, curta aqui, inscreva-se no nosso canal, clique no sino, compartilhe este material para muitas pessoas. Assim, a gente pode estar ajudando, transformando o planeta que a gente vive. Hoje, esse assunto que eu venho falar é uma reflexão importante, não somente dos profissionais que realizam a contenção, mas também dos pacientes, que chegam alguns comentários para nós de como foi a sua vivência ao ser contido, como que é uma crise, a percepção dessas pessoas já na fase adulta, né? E as famílias, o que eles passam? Qual é a ideia deles sobre o assunto, as dificuldades que eles passam. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso. É legal porque é legal refletir sobre isso, porque a gente não está falando somente de um ponto de vista, a gente está falando de uma visão um pouquinho mais ampla, um pouquinho por quê? Porque cada caso é um caso único, cada família passa por situações totalmente diferentes, dependendo da cidade onde vive, né, os recursos que essa cidade tem, de profissionais, de hospitais, enfim, o recurso que essa família tem para auxiliar o seu familiar, que é um paciente, o que ela passa, enfim, é muito grande a amplitude deste assunto. Mas, neste vídeo eu gostaria de trazer algumas reflexões e que você, se você acredita ser importante, deixe o seu comentário. Porque o seu comentário vai fazer com que eu busque também mais informações, busque ouvir outras pessoas, até mesmo se você quiser falar comigo, inbox, ou se quiser até fazer uma live para falar sobre a sua experiência. É importante porque as pessoas, por viverem somente uma única experiência, e como existem inúmeros transtornos mentais, muitas pessoas às vezes vão falar somente daquilo que ela vive, somente do que ela passa. E nós estamos aqui para falar não somente de um transtorno, mas falar da vivência de outros também. Então, desta forma, é claro que se esse conhecimento me faz pensar, refletir, será que eu posso tomar medidas preventivas? Será que eu posso já criar um grupo de apoio para auxiliar em momentos de dificuldades? Enfim, é muito, mas muito, eu sempre gosto de falar de muito importante, porque auxiliar um ser humano nessa jornada que vivemos não tem preço. Quem não gostaria de ser ajudado no momento de dificuldade? É fácil apontar o dedo, e isso eu aprendi no Aikido. O Aikido é uma arte que eu leciono, que eu dou aula, sou instrutor de Aikido, para pensar na evolução do ser humano, não só a evolução física, mental, cognitiva, mas a falar sobre a evolução espiritual. O que nós estamos fazendo aqui neste planeta? Quais as nossas ações transformadoras para auxiliar somente uma pessoa ou mais pessoas? O que isso contribui? Não que eu quero somente um retorno, mas realmente sentir a felicidade de transformar, ajudar, evoluir, crescer. Não existe, na minha forma de pensar, um valor maior do que realmente fazer o bem a outra pessoa. Eu tive essa sensação quando eu trabalhei 12 anos como profissional massoterapeuta, eu trabalhei com massagem. E dentro dessa
aprendizado, eu virei professor na escola onde eu estudei, depois de alguns anos eu fui convidado a dar aulas, e realmente você conseguir tirar a dor, né? Uma pessoa está com dor no ombro, dor nas costas, enfim, você ajudar um ser humano com as suas próprias mãos. Nossa, eu consegui fazer isso. Não acreditava que somente um remédio podia ajudar a tirar um desconforto, uma dor, enfim. Poder ajudar uma outra pessoa e ela te agradecer, olhar nos teus olhos e dizer muito obrigado. Nossa, eu estava com essa dor, com esse incômodo já faz algum tempo e você tirou com as mãos. E como foi transformador aquilo. Então, à medida dos anos, aprendendo e vivenciando algumas coisas, me fez refletir muito a importância da minha jornada. E isso é minha identidade. Eu gosto de fazer isso. É um prazer. E levar essa informação a mais pessoas, não somente ajudar a família, mas o paciente. Porque ele não escolheu estar passando por aquilo. Aquilo aconteceu. E digo mais, alguns transtornos mentais pode vir com o decorrer da vida. Então não acredite que você ou qualquer outra pessoa está livre, até porque no formato de vida que vivemos atualmente, a possibilidade de ansiedade, de estresse, de depressão, de vários outros fatores vem aumentando. E você pode ser um paciente que venha precisar de ajuda. Então por isso que eu peço a sua ajuda, comente, curta, compartilhe com as pessoas, clica aqui, se inscreva no nosso canal, clica o sino para receber a informação dos vídeos. Precisamos levar informação. E eu estou falando isso embasado porque eu tive um aluno que treinava comigo e eu desenvolvi, quando eu fiz esse método, eu dei o curso gratuito na formação da primeira equipe dos profissionais que trabalhavam numa ala psiquiátrica no hospital aqui na minha cidade. E este símbolo aqui é o símbolo da família do meu mestre, né? Do Aikido Maruyama. E a gente usa isso aqui numa camiseta. Então as pessoas que eu dei aula, essa história é bem importante para você entender o poder de ajudar as pessoas. E esse é o símbolo da nossa escola, né? Do Aikido, que o meu mestre ensina. E quando eu formei a primeira equipe da ala psiquiátrica, eles tiveram aula 6 meses comigo, eu utilizava esse uniforme, porque é o uniforme da nossa escola. E este meu aluno, a mãe dele, teve uma crise. E este precisou procurar auxílio num hospital. Por coincidência, ele foi no mesmo hospital na qual eu ministrei o treinamento. E os profissionais da ala psiquiátrica, ao verem ele vestido com uma camisa que tinha este símbolo, fizeram uma pergunta a ele. Você é aluno do Sensei Marcos? E ele falou, sou, pratico Aikido com ele. Ele falou assim, olha, nós teremos o enorme prazer em atender a sua mãe, em ajudá-la, porque o Sensei Marcos veio aqui nos ensinar, veio aqui buscar querer saber o que nós passamos, desenvolver uma abordagem, uma técnica para auxiliar os pacientes e nos auxiliar para que possamos fazer melhor o nosso serviço. Então nós gostaríamos de retribuir e atender a sua mãe como se fosse a nossa mãe. Ele chorou naquele momento. E foi muito emocionante quando ele contou essa história para mim. Quando ele contou essa história, que ele foi beneficiado por uma ação social que eu fiz, aí eu comecei a entender melhor e na prática que nem sempre o que você planta hoje vai retornar para você, mas vai retornar para o universo. E quem sabe esse universo vai retornar para você ou para um ente querido da sua família, o seu aluno, um amigo seu. Então é uma experiência única mesmo. Então eu digo para você, eu faço isso de coração porque eu já recebi o retorno dessas ações. E o Aikido é uma arte ímpar, singular no desenvolvimento do ser humano, do espiritual dele. Não porque é uma religião, mas porque trabalha valores que desenvolvem o espírito, a alma do ser humano, como a empatia, a gratidão, a solidariedade, o respeito. Valores que estão na sociedade, mas que o Aikido treina a cada aula. Então, estou aqui para a gente falar sobre o céu e o inferno, falar do inferno, o momento mais difícil da contenção física. Qual é o olhar que as pessoas enxergam
positivo? Não, é negativo. Eu não gosto, a contenção física é desagradável, é ruim. Este é o inferno que eu quero caracterizar. E o céu é, nossa, a pessoa realizou um manejo verbal, não precisou realizar a contenção física, quero passar longe da contenção física. Enfim, o que as pessoas pensam? A contenção física é algo bom, agradável, gostoso, ou é o inferno, é algo ruim? Que as pessoas repudiam, não querem a contenção física. Será que todas as pessoas fazem a contenção física porque sente um prazer, sente agradável fazendo aquilo? Então eu gostaria de, neste vídeo, falar um pouco sobre a contenção física de pacientes e a visão de alguns pontos de vista sobre a contenção, ok? Então vamos lá. Frente a falar sobre a contenção física, eu quero abordar a contenção física sobre 4 olhares. O primeiro olhar, o olhar do paciente. Como que o paciente vê a contenção física? Depois, como a família deste paciente vê a contenção física? Depois, como os profissionais que têm que realizar a contenção física para ajudar este paciente, como que eles veem a contenção física? E quarto, como a sociedade vê a contenção física? Então veja bem, eu vou falar sobre 4 óticas sobre a contenção física, sobre o céu e o inferno, se é positivo ou se é negativo. Qual é o impacto dessa visão desses quatro pontos de vista sobre a contenção física? E te pergunto, qual é a sua opinião sobre a contenção física? Com que olhos você vê ela? Positivamente ou negativamente? Não estou aqui para dizer qual é a melhor forma ou o que deixa de ser, se eu concordo com uma ou não concordo com outra. O que eu quero trazer neste vídeo é uma reflexão sobre alguns comentários que já tive a oportunidade de ouvir, tanto de pacientes, como de familiares, como de profissionais, e algumas perguntas que eu realizo para pessoas, a sociedade em geral. Como é que eles enxergam a contenção física de pacientes em crise? Bem, vamos falar sobre o paciente. Seria uma prepotência minha falar qual é a visão do paciente na contenção física do paciente em crise. Até porque eu não sou um paciente e não sou um profissional que realiza diariamente a contenção. Mas sim, uma pessoa que busca ajudar, busca conhecimentos e busca levar transformação às pessoas. Então por isso que eu digo que seria uma prepotência minha, seria uma falta de sensibilidade dizer como um paciente se sente ao ser contido. Mas eu posso deixar algumas observações. Primeiro, ninguém gosta de ser contido, ninguém gosta de ser segurado. Eu falo isso para você porque como trabalho com artes marciais, quando você busca dominar, segurar, aprisionar, imobilizar qualquer pessoa, é desagradável. É contra a vontade. Ela não está pedindo para ser segurada. Ela não está pedindo para ser imobilizada, restringir os seus movimentos. Então, ela luta para sair daquela situação. Nas artes marciais, quando uma pessoa, 2 pessoas tentam segurar uma outra pessoa, sem crise nenhuma, ela não é um paciente psiquiátrico, mas ela é um treino, vamos dizer, e essa pessoa é contida, ela se debate, porque ela não quer ser segurada ali. E para sair daquela situação, nas artes marciais, a pessoa bate, dizendo assim, eu me rendo, ok? Por quê? Eu quero sair o quanto antes daquilo ali, porque é desagradável. E aí eu pergunto, se é desagradável, dentro da minha visão, vocês acreditam que o paciente gosta de ser contido? Não preciso ser paciente para chegar nesse entendimento. É claro que não. Se eu não gosto de ser contido, imagine uma pessoa que está passando por um momento delicado, um momento que ela às vezes não está consciente de si. Seria muito forte eu dizer que essa pessoa está gostando de ser contida. Então, algumas pessoas falam, é horrível a situação de ser contida. Agora você imagina ela ser contido por 5 pessoas. Uma já é ruim, 2, imagine 5 pessoas segurar você ao solo.
você desesperado, você confuso, e essas pessoas te segurando. Às vezes eu brinco com as minhas filhas, né, de lutinha no solo. Quem que o pai ou a mãe não fazem isso com os seus filhos? Principalmente os pais. Brinco com os seus filhos sobre lutinha no solo. Quando eu pego e seguro as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, quando eu seguro, elas não gostam. Pai, é horrível a sensação. Tem aquela pessoa em cima de você, ou aquela pessoa agarrando você. Nós não gostamos. E isso me levou a refletir. Nossa, se criança também não gosta, se adulto também não gosta, será que o paciente gosta de ser contido? Eu acredito que todos devem chegar a essa conclusão, se vocês pararam para refletir. Se não pararam, pensa um pouquinho, se coloca na situação, faz uma brincadeira, pede para 1, 2 pessoas, em tom de brincadeira, não precisa ser real. Pede para essa pessoa conter você, só segurar, você não reage. Ela segurar e você tenta sair e ela não vai te deixar sair. E aí você vai ter uma pequena ideia de que um paciente passa no momento de uma contenção física, quando ele está em crise. Eu acredito que o manejo verbal, que a conversa terapêutica, seja a melhor ferramenta para realizar no momento do paciente em crise. Entendo que não é todas as situações que o manejo verbal vai ser possível, que uma conversa que faz com que o paciente, de forma colaborativa, te acompanhe para um atendimento, para ser medicado, para ter os cuidados necessários. Como eu falei, não são todos os casos que vai ser possível fazer isso, mas eu acredito que deve-se sempre ser a abordagem verbal de forma atenciosa, respeitosa a este paciente, a melhor forma de ajudar o paciente. Vamos para a visão da família. Algumas famílias me relataram emoções, sensações difíceis, de dor, de medo, de insegurança, de incapacidade, de não poder fazer nada quando o seu familiar, um filho, uma esposa, um marido, um tio, uma tia, um sobrinho, entra em crise e, às vezes, dependendo da idade desse paciente, não poder fazer nada para ajudar. E isso pode traumatizar não só o paciente, mas os familiares. Uma criança, um irmão vendo o outro surtando, entrando em crise e precisa ser contido. Ainda não entende essa criança o porquê daquilo. Isso pode, no futuro, traumatizar essa criança, traumatiza uma mãe, um pai, as pessoas da família. Para as famílias que passam por essa situação, desde a fase mais tenra dos seus filhos, na infância, ainda é possível fazer uma contenção desta criança nesse momento de crise. Se você procurar na internet, você consegue ver alguns vídeos de mães desesperadas que acabam colocando o vídeo do seu filho em crise para mostrar o grau de dificuldade. Crianças que têm 10, 15, 20, chegou um caso de mais de 30 crises em um único dia. Isso mesmo, mais de 30 crises da criança se arranhando, batendo nos móveis, batendo a cabeça e os pais não saberem mais o que fazer. Então, você imagina uma mãe que às vezes, dependendo da família, tem o pai ou a mãe, alguns pais, ao ver que o filho nasceu com uma necessidade especial, sai de casa, deixando a mãe com essa árdua missão de cuidar daquele ser humano que ela fez junto com o seu esposo, de cuidar sozinha desta criança. Que missão difícil. E dependendo da crise, das crises que essa criança venha a ter, como é que essa mãe vai conseguir trabalhar? Ela nem consegue trabalhar. Vai depender de auxílio dos órgãos de governo, os órgãos públicos e auxílio da sociedade. Uma sociedade que julga e muitas vezes não entende a dificuldade. Então, como é que essa mãe vai realizar? Então, quando criança ainda, é possível realizar a contenção. Mesmo assim, as mães ou os pais fazem essa contenção de uma forma do seu jeito, seguram da forma que sabem. Às vezes,
essa criança se debate muito. Dependendo da forma como se segura um ser humano, ele auto se machuca, porque as articulações de ombro, cotovelo, coluna, cabeça, se ele se debater e fizer uma força de um ângulo um pouco diferente, pode dar um certo desconforto, dor, gerar uma tendinite, uma bursite, um estiramento muscular. E imagine, se for um paciente, né, que for severo dentro do seu transtorno, ele não se comunica verbalmente, ele vai ficar irritado e pode até mesmo aumentar o número de crises por essa dor e desconforto. Então olha só, na visão da família, a dificuldade sobre a contenção física do paciente em crise. Agora vamos entrar por um outro ponto, quando virou adolescente. Fica quase impossível conter este adolescente, porque ele cresceu, dependendo da idade, lá pelos 14, 15, 16 anos, tem alguns adolescentes que já são adultos pelo seu tamanho, pelo seu peso, e o grau de dificuldade é muito grande. Já fica difícil, nessa época, realizar a contenção. Por ele ser grande e forte, ele pode quebrar várias coisas, destruir as coisas dentro de casa. Não se pode ter qualquer coisa que seja um material que possa machucá-lo, como vidro, materiais pontiagudos, cantos vivos. A família já tem que trabalhar a sua casa para cuidar frente a esses detalhes, porque o que esse paciente pode fazer no momento de crise? Como eu falei, não são todos os casos, acontece diversas crises e elas são muito diferentes. Agora você imagine na fase adulta, como é que uma mãe, como é que um pai, às vezes de uma estatura menor, um filho às vezes que não pratica atividade física, às vezes o prazer de comer faz com que ele esteja com sobrepeso, é uma pessoa pesada, às vezes forte, com 20, 30 anos, conter uma pessoa dessa, uma família com pai, uma mãe ou somente uma mãe, é impossível. A forma carinhosa da mãe tentar falar com o seu filho, sentindo dor naquele momento, é a única coisa que ela pode fazer. Então, volto à pergunta inicial do vídeo de hoje, que é sobre céu e inferno, sobre a contenção física do paciente em crise. Você acredita que a contenção física, a mãe gosta de ter que realizar a contenção? Primeiro, que ela se sente incapaz, que ela não consegue realizar a contenção. Um pai, uma mãe, os próprios familiares, um irmão. E aí vem a situação da fase adulta, na qual ela não consegue fazer a contenção e ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda para que alguém auxilie a fazer essa contenção. A família liga pedindo auxílio de profissionais que trabalham na área da saúde para ajudar o seu familiar. Mas aí acontece alguns pontos importantes, alguns fatores importantes que muitas vezes não refletem. Muitos profissionais que trabalham na área da saúde não têm conhecimento, não têm treinamento para realizar este tipo de abordagem. Quando eles sabem que tem uma pessoa adulta surtando, você acredita que esse profissional vai chegar lá e ajudá-lo? Ao chegar naquele ambiente, e se eles chegarem, porque alguns com receio demoram a esse atendimento, não porque são pessoas más, mas porque também tem medo de não sabem o que vão chegar lá e ver. Você imagina, às vezes são duas pessoas, né, o condutor e uma técnica de enfermagem ou um médico junto, e aí por não ter conhecimento, não ter treinamento e habilidade, todo ser humano, e eu não vou culpar os profissionais não vou culpá-los, exatamente quem vai realizar a contenção, porque isso é um trabalho da organização, da sociedade, dos órgãos governamentais em olhar e propiciar conhecimento e treinamento a esses profissionais. E aí eles chegam lá e vem aquele quadro. Você acredita que eles não têm medo, que eles não têm receio, como a família? Também tem medo. Então, às vezes esses profissionais, conforme o relato já anterior de familiares, na qual eles ligam pedindo ajuda, 3 horas depois, 4 horas depois, eles ligam, precisam de ajuda? Quer dizer assim, será que realmente eles tinham muita tarefa que não poderiam ajudar?
Será que eles não entendem que quando uma família liga para pedir ajuda, que o seu familiar está tendo surto, eles têm 2, 3 horas para esperar, esse paciente vai ficar surtando de forma contínua, assim, tranquila, dentro de casa, ou no quintal, ou na rua, até 3, 4 horas depois esses profissionais chegarem para auxiliar? Não, não tem esse tempo. Como um vídeo que eu entrevistei de uma mãe, ela fala assim, tinha que ter um botão de pânico, um botão que apertasse, viesse naquele exato momento, equipes preparadas e treinadas para auxiliar aquele paciente que está passando por um momento difícil, de crise. Então pergunto, qual é a sensação da família ao sentir a ausência de auxílio do poder, da sociedade, do poder público, dos governamentais, para auxiliar aquela família no momento que o seu familiar, seu filho, sua esposa, o seu marido está em crise? Aí, vamos ampliar essa visão. Os profissionais de saúde que você chamou para auxiliar essa família, também por não ter conhecimento adequado e treinamento, pede auxílio, né, à equipe, aos policiais para ajudarem a auxiliar a contenção, para que esses profissionais da saúde possam conduzir esse paciente em crise ao hospital, a uma clínica, enfim. Mas esses profissionais da área de segurança, ao chegar lá, eles vão realizar uma abordagem. Qual é o treinamento que os profissionais da área de segurança têm? Para pacientes ou para pessoas que transgridem a lei ou a ordem? Qual é o treinamento, qual é o equipamento que esses profissionais têm? Equipamentos que podem fazer com que ele escale o nível de força que ele vai utilizar para conter uma ameaça. Então os profissionais têm um tipo de treinamento que não é, vou dizer bem claro, não é para a contenção física de pacientes em crise. Essa abordagem não é adequada. Mas vamos resumindo essa nossa fala. Agora nós temos profissionais da área de saúde e da área de segurança para conter. Você acredita que estas pessoas vão conter o seu familiar, que vão conter um adolescente ou um adulto de forma amorosa, respeitosa em todos os casos? Não. Então, como tem relatos de algumas famílias, ficaram traumatizados com a abordagem que foi feito por estes profissionais, que a própria família ligou pedindo ajuda, mas não foi esse tipo de ajuda que eles pediram. Não para ver o seu familiar sofrendo, se debatendo, às vezes sendo sufocado com uma técnica de estrangulamento que foi desenvolvida para outro fim, não para um paciente que está confuso, não para um paciente que precisa de ajuda. Consegue entender a amplitude do processo? Não estou aqui para culpar ninguém, já falei no início do vídeo. Não estou para culpar familiares, pacientes, profissionais da saúde, policiais, mas é que está faltando uma organização, está faltando conscientização, conhecimento, treinamento, preparar grupos. Existe essa necessidade na sociedade há muito tempo, mas infelizmente não se está dando a devida atenção a essas pessoas. Então, tenho certeza que o paciente não gosta de ser contido. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Qualquer pessoa, não é só o paciente não, tá? Qualquer pessoa. Qual é a percepção da família frente à contenção física do paciente em crise? Um terror. Ver o seu familiar ser abordado daquele jeito é um terror para a família. Ah, Marcos, mas todas as abordagens são assim? Não, não são assim. Não posso afirmar, e digo, não posso afirmar, porque também já ouvi muitos casos de profissionais da saúde e de segurança que fizeram com amor e respeito. Sim, fizeram com amor e respeito, cuidaram daquele paciente como se fosse às vezes o seu familiar. Mas também a maioria dos casos ainda não é com essa característica a abordagem da contenção física do paciente em crise. Então, pergunto, qual será a visão
da família frente à contenção física do paciente em crise. Ela acha que essa contenção, para ela, é um inferno, é um terror, que é algo ruim, que eu não quero que meu filho, meu marido, minha esposa seja contido porque ele vai sofrer, ou ela vê, nossa, essa é a solução, essa é mil maravilhas. Não é nenhuma ponta e nem a outra que eu quero afirmar. Importante lembrar que por alguns profissionais fazerem de forma correta a contenção física, a família vê como um céu, em alguns pontos, a contenção física, porque essa família estava sofrendo em ver seu familiar ali colocando a sua vida em risco e a vida de todos dentro de casa, e aquela contenção veio salvá-la. Alguns casos sim, mas a maioria das famílias que eu já conversei não vê a contenção física como algo maravilhoso. Porque não que ela não seja positiva, mas a forma como ela foi feita não foi positiva. Então, a visão que a família tem sobre contenção física, em alguns pontos, não é positiva. Vamos para o olhar dos profissionais. Os profissionais, na qual eu já tive contato, eu gosto de fazer a pergunta: quantos de vocês realmente tiveram treinamentos teóricos e práticos e treinaram sobre a contenção física de pacientes em crise? Você vai ficar espantado com a porcentagem de pessoas que têm este conhecimento e essa habilidade. Menos de 1% dos profissionais com a qual eu conversei falaram ter treinado, ter conhecimento, realmente, ter uma técnica específica, saber como fazer, de que forma fazer. Menos de 1%. Se bobear, eu acredito, 0,5%. E as demais pessoas eu perguntei, mas vocês tiveram um contato? Muito pouco. Volto a falar, não chega a 2%. 3%, olhe lá. De pessoas que falaram assim, tivemos um conhecimento muito rápido. Foi mais teórico e demonstrado, mas nós não praticamos. Dentro dessa visão que eu explanei agora, eu te pergunto, como que você acha que as pessoas, que estes profissionais se sentem, ou como essas pessoas, qual é a percepção que elas têm, qual é a visão que elas têm, o que elas acham de conter um paciente sem ter conhecimento específico, sem ter praticado o suficiente e ter que realizar uma contenção física de paciente em crise? Você acha que ela não tem medo? Você acha que ela não tem dúvida? Mas é claro que tem. Este profissional tem medo de se machucar. Este profissional tem medo de machucar o paciente. Este profissional tem medo de dar algum problema e o seu emprego está em risco. As pessoas não param para pensar que este profissional depende do seu emprego para sustentar a sua família, como todos os outros. Agora eu pergunto, você consegue desenvolver um bom trabalho sem ter conhecimento, sem ter habilidade, fazer ele com bom resultado? É claro que não. É claro que a percepção dos profissionais que vão ter que realizar a contenção física não é nada positivo. Sendo que menos de 5% de todos eles que eu já tive contato realizam a contenção da forma que sabem. Cada um do seu jeito. Cada um da sua maneira. Sem ter conhecimento específico, é embasado, esse conhecimento já passou por avaliação, já foi reavaliado, se funciona, se não funciona, se machucou, os resultados dele? Não. Como é que esses profissionais veem a contenção física de pacientes em crise? Para pensar sobre isso. Nós estamos aqui, e volto a falar, não para julgar ninguém. Vamos refletir no papel de cada um. Pratique a empatia. Saia da sua situação. Se você é familiar, saia da sua situação. Se você é paciente e consegue refletir um pouquinho sobre isso, saia do seu papel como paciente e se coloca no papel como profissional. Se você é profissional, se coloca no papel de familiar e paciente. Todos que estão assistindo esse vídeo, se coloquem no papel de cada um e reflitam. Como é que essa pessoa
vê a contenção física de pacientes em crise. Você acredita que este profissional que vai ter que realizar a contenção física de um paciente em crise, com mais 2, 3, 4 pessoas junto com ele sabendo que os outros também não conhecem nada, que não tem nenhuma técnica específica, que não tem treinamento, como é que essa pessoa vai se sentir? Será que ela vai estar insegura de fazer aquela abordagem? Será que realmente ela acredita que vai estar ajudando o paciente, que essa é a missão que ela abraçou? Porque a gente abraça uma profissão acreditando nela. Os profissionais da saúde que trabalham com a saúde fazem por amor, porque eles acreditam em ajudar o paciente. Você acredita que essa pessoa, ela sabendo que ela não tem conhecimento, os demais também não têm conhecimento e habilidade, que ela vai fazer aquilo bem feito, auxiliando o paciente? É claro que não, né, gente? Essa pessoa não se sente confortável. Mas, Marcos, por que ela vai fazer a contenção? Por que ela faz esse trabalho? Na realidade, ela não faz especificamente esse trabalho. Ela faz inúmeros outros atendimentos. E esses outros ela pode fazer e faz com muita maestria. Mas ela não tem essa habilidade. Mas faz porque é obrigada, porque é um trabalho dela. Ela sustenta a família dela. Quem de nós não teve que engolir inúmeros sapos na vida e fazer uma coisa que a gente não se sentia preparado, mas dizia assim, alguns supervisores, líderes, se vira, vai lá e faça, é o seu trabalho. Mas é o meu trabalho, mas eu não tenho conhecimento. Não quer, pede demissão, saia. A realidade, a vida, às vezes é cruel. E como é que esse profissional que tem que sustentar a sua família faz? Faz da melhor forma possível, faz do seu jeito, só que esse jeito não é a forma com que ele se sente seguro em fazer, não é a forma com que ele vai se sentir realmente que está acreditando que está ajudando o paciente. E aí vem a pergunta que é a base desse vídeo: como que os profissionais da área da saúde veem a contenção física de pacientes em crise? Como é que uma mulher que trabalha na área da saúde, que tem que conter às vezes um homem, vê a contenção física de um paciente em crise? Vê como o céu, algo fácil, gostoso de fazer, maravilhoso, tranquilo? Ou vê o inferno, ruim, difícil, dá medo, se sentir segura? Você está conseguindo perceber que nós falamos do paciente, da família e do profissional, e que desses três, os três vêm de forma diferente, mas conforme a forma com que eles vêm desagradável a contenção física de pacientes em crise? Vamos chegar agora à visão da sociedade. Vamos lá? Para o último ponto, que é como a sociedade vê a contenção física do paciente em crise. E aí, se você é um paciente, ou é um familiar, ou é um profissional, ou se não é nenhum deles que está assistindo esse vídeo, eu pergunto, como é que você vê uma pessoa, você não tem ideia, você não conhece, uma pessoa se debatendo, uma pessoa agitada, e 3, 4, 5 pessoas ir lá segurando? Essa pessoa começa a ficar agitada, a berrar, a chorar, a ficar nervosa, a ficar estressada, e você vê o que as pessoas da sociedade vão tirar de conclusão de um cenário desse? Covardes. Covardes estão segurando à força uma pessoa, um homem, um adolescente, uma mulher, uma menina. Que bando de covarde, precisa 5 homens, estão machucando, está ferindo, está quebrando. É assim mesmo. Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas pegam um celular e começam a filmar dizendo assim: olha que covardia, isso acontecendo. Olha lá, ó, a mãe está chorando, enquanto o filho ou o marido está sendo agredido por esses brutamontes. Vamos voltar um pouco atrás, que as pessoas que estão contendo às vezes não têm conhecimento, fazem porque tem que fazer, não tem uma técnica, não tem treinamento, mas estão ali arriscando a sua vida, estão tentando fazer o seu melhor, e vou dizer, não é fácil.
porque se fosse fácil, tava um monte de gente fazendo. A mãe está chorando, mas é ela que pediu apoio, porque ela ligou para os profissionais para ajuda, só que, claro, toda mãe, todo pai sofre em ver uma cena daquela, só que o leigo, quem está para o lado de fora, não sabe que a mãe pediu ajuda, ou o pai, ou algum familiar, não sabe que este paciente está confuso, botando a sua vida em risco e de outros, por isso que ele está sendo contido, e também a sociedade não sabe que esses profissionais estão em 5 para amenizar o risco de lesão do paciente. Por quê? Se uma ou duas pessoas têm que segurar uma ou outra, ela não tem como fazer isso de forma harmoniosa e tranquila. Vai usar de técnicas truculentas, fortes, que vão machucar. Então, quanto mais pessoas tem para segurar, fica mais fácil e coloca em risco a pessoa a ser contida. É isso que muitos não entendem. A contenção de 5 são 5 para se tornar mais fácil para quem vai conter, menos lesiva para quem vai ser contido. É essa a visão da contenção de 5. Ah, dá para conter com 3? Dá, mas é mais difícil, vai sofrer mais os profissionais, e pode ser que esses profissionais, para realmente ajudar aquela mãe, aquele pai, que pediu auxílio para conter o seu familiar, vão ter que utilizar de técnica, de força, um pouco a mais do que o necessário para conter, e aí machucou. Só que a sociedade, por desconhecer todos esses fatores, simplesmente vai filmar e vai julgar e vai falar. E foi aí que o Aikido foi essencial. Antes de qualquer coisa na vida que você vai julgar, pense o porquê. Por que está sendo feito aquilo? Por que aquelas 5 pessoas estão segurando uma? Antes de emitir a sua opinião, tente saber. Tente saber se aqueles 5 não precisam de ajuda. Não, ajuda está precisando daquele que está sendo contido. Pois é, mas você não sabe. Em muitos casos, a conversa, a comunicação terapêutica, o manejo verbal, foi positivo. Então, quando acontece isso, a sociedade, heróis. Agora, quando tem que 5 pessoas conter um paciente, aí não são heróis, aí são carrascos, torturadores. Pois é, gente. Você está conseguindo enxergar a amplitude sobre a contenção física de pacientes em crise? Volto a fazer a perguntinha. Como é que a sociedade vê a contenção física de pacientes em crise? A sociedade vê a contenção de paciente em crise, em alguns momentos, como um inferno, como algo ruim, como algo que está fazendo o paciente sofrer. Essa é a visão que muitas pessoas têm. Né? Não estou dizendo totalidade, mas que muitas pessoas têm da contenção física. Mas aí eu pergunto, se não é bom para o paciente, ele não gosta. Se não é bom para a família, se não é bom para o profissional que vai conter, se não é bom para a sociedade, por que tem que fazer a contenção física de pacientes em crise? Ela precisa ser feita? Sim ou não? E aí, qual a sua opinião? Você acredita que ela tem que ser feita? Que ela precisa ser feita? E quando chegar essa situação, bom, Marcos, mas tem um manejo verbal. Ok, fez a comunicação terapêutica, tentou e não deu certo. E aí faz o quê? Bem, ninguém gosta da contenção física. Mas vale lembrar que o paciente está colocando a vida dele em risco e a vida de outras pessoas. Temos algo que pode tirar a vida de uma ou mais pessoas. Esse é o cenário. Mas ninguém gosta. O paciente não gosta, a família não gosta, o profissional não gosta, a sociedade não gosta. E aí? Quem sabe, num futuro muito próximo, se desenvolva um equipamento mágico, ou não mágico, real, que aperta um botão, neutralize o paciente magneticamente, né? Segure ele, que ninguém precisa tocá-lo, que abstraia desse paciente o trauma de ser contido, para que não fique traumatizado, porque alguns falam, né, que já houve comentário que algumas pessoas falam que traumatiza o paciente na momento da contenção, e eu não estou dizendo que sim ou não, mas que se traumatiza. Então, se a contenção é ruim, quem sabe, precisa se desenvolver um equipamento assim, para conter esse paciente naquele momento que está sendo difícil para ele, é ele que está surtando, a família está sofrendo, certo? Os profissionais que eu vejo como heróis que colocam a sua vida em risco
Eu digo a vida porque eu tenho um vídeo que foi publicado de um policial sendo morto por golpes de facão ao conter um paciente. Os colegas dele, utilizando uma arma com munição de borracha, não letal, atiraram esse paciente com facão. Um deles saiu correndo, o cara ainda tenta pegar a arma de fogo, ele tropeça e cai e o paciente dá golpes de facão no pescoço. Este policial perdeu a vida. Você acredita que aquele dia ele queria perder a vida para conter um paciente em crise? Não, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Que a sociedade, que a família, que o paciente, que muitos não sabem. Eu não quero defender ninguém, gente, mas eu não quero morrer. E eu acredito que você também não quer morrer. Todos nós queremos fazer o bem. Todos nós, ou a maioria, quer ajudar as pessoas. Mas eu quero voltar para minha família. Eu quero ter a minha vida, correto? Ok, todos. Não estou querendo entrar em partido nenhum. Mas todos querem ter um trabalho, ele pode trabalhar e voltar para casa. Mas vamos lá. Então, quem sabe, eu não sei se tem alguma outra solução para ajudar um paciente que está em crise, que a vida dele está em risco, que ele pode estar colocando a vida de outros em risco, que possa parar ele, para que ele não coloque a vida dele em risco e não coloque a vida de outro em risco, sem ter que contê-lo fisicamente. Quem sabe daqui a algum tempo consiga se desenvolver algo assim. Eu também não tenho ideia. Se alguém tiver, por favor, me mande. Vamos tentar conversar com as autoridades, enfim, para criar isso daí. Para que ninguém sofra. Não sofra o paciente, não sofra a família, não sofra o profissional e não sofra a sociedade. Porque se a contenção física é algo ruim e ninguém gosta, para que ela existe? Opa, mas ela existe para salvar o paciente no momento extremo. Mas e daí? Alguém vai ter que conter esse paciente, não é verdade? Por mais que ninguém goste, nem sempre na vida a gente faz o que gosta, a gente faz o que tem que ser feito. É umas obrigações, a gente não ensina as crianças assim. Eu trabalho com educação infantil. Eu não gosto de fazer a limpeza. Mas não é questão de gostar, é uma necessidade, ninguém vai viver na sujeira. Temos que limpar, nem tudo é prazeroso. Então, em todas as profissões tem coisas que são prazerosas, tem coisas que não são tão prazerosas. A contenção física é o inferno para a maioria, mas no momento que solucionou a dor de alguém, naquele momento ela foi o céu. Não é verdade? E aí, se ninguém gosta, quem é que vai fazer? Então, se desenvolva algo que pare aquele paciente, não sei, né? É tão difícil falar sobre isso. Um dardo tranquilizante, não, mas aí estão atirando. Então, um equipamento que emite uma onda vibracional, que segure a pessoa lá, ou que desligue ele, que ele não lembre de trauma, de passar por aquela situação, eu não sei. Mas tem que tomar medicamento. Mas às vezes o paciente não toma, ou ele esquece, e surta, ou entra em crise, ou até encontrar o medicamento correto para aquele paciente, ainda algumas crises ocorrem. E aí, como é que faz tudo isso? Você consegue ver que é uma visão um pouco ampla, e por isso que precisamos levar conhecimento à sociedade, para que todas as pessoas entendam o círculo todo, diversas formas de olhar a mesma situação? Enquanto essa tecnologia não chega, a contenção física do paciente em crise é o que se tem. É o meio que se tem para ajudar esse paciente. Então, o que precisa ser parar frases, conversas ofensivas a quem realiza a contenção. Precisa parar de falar mal da contenção. Porque se ela é o único recurso atual, então ela tem que ser feita, alguém tem que aprender ela, tem que ter cada vez mais. Se não existe outro meio, tem que refinar essa técnica para que seja cada vez menos lesiva ao paciente, mais protetiva para quem vai conter e para a família e para a sociedade. Se não tem como fugir dela, então vamos aprimorá-la. É isso que nós fizemos, o nosso método visa esse ponto de vista. Melhorar a técnica, treinar, para que quando for preciso ser feito, as pessoas saibam fazer e cuidar do paciente. Eu vejo dessa forma. Então, é muito fácil dar a sua opinião sobre a contenção física. Sempre, ou na maioria dos casos, a família vê o paciente como um coitado, sobre um pobrezinho. Marcos, mas não é? Aguarda aí. Quando você vê uma criança surtando, é uma coisa. Agora, quando você conhece, já ouviu, ou sabe, de contenções físicas, que profissionais tiveram que conter um lutador de MMA, é isso mesmo. Você sabia
que lutador de MMA, de lutas, já surtou? E aí, meu amigo, você acha que é só uma pessoa que vai se debater? Ou ele tem conhecimento altamente lesiva de machucar alguém? Pergunto, quem é que vai fazer essa contenção? Você acha que a mãe dessa pessoa, os familiares, vão julgar ele como uma pessoa ruim? Ah, é um coitado, está sofrendo. Sim, é uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de auxílio, né? Está com um transtorno, eu entendo disso. Mas que ele é um pobrezinho, que é indefeso, que não sabe fazer nada. Opa, peraí. Quem está tendo que conter ele não enxerga dessa mesma forma. Já aconteceu outro caso de um profissional de grupo de operações especiais. Sim, um sargento de operações especiais. Tiveram que conter que o homem entrou um surto. E aí, meu amigo? Cara especialista em luta, luta com as mãos vazias, luta com arma de fogo, luta com faca. Quem é que vai segurar esse cara? Me diga. Vai alguém da sociedade que fala mal da contenção física e segura lá. Quem é que vai se colocar em risco? Se coloca nessa situação. Vamos lembrar que toda a família quer o bem do seu ente querido. E eu não estou dizendo que não. Só que eu realizar essa contenção numa sociedade que todo mundo aponta o dedo e fala, então a resposta é simples. Se você está achando ruim, então vem fazer, pô. Meu professor fala isso. Meu professor de Aikido, mas essa limpeza não ficou muito boa. Se você tem outra solução, então faça melhor. Não venha dar críticas não construtivas, venha dar críticas construtivas. Se tem uma melhor forma de fazer isso, então vem aqui e faça. Não venha só dizer, mas faça assim, não. Falar é muito fácil. O detalhe, a diferença é o fazer. Então imagina quem vai conter um lutador de artes marciais, um profissional altamente capacitado de lutas, de manejo de armas e tudo bem. O que vai conter uma pessoa dessa? Então, você consegue perceber que muitos veem a contenção física como um inferno, mas ela é a solução para quem está em crise, para quem está com a sua vida em risco ou de outras? Ela é a solução, ela é o céu. Mesmo que essa pessoa não goste, mas ela é o céu. Então, sem tomar partido algum, se é bom para o paciente, se é bom para a família, se é bom para o profissional, para a sociedade, eu vim aqui trazer uma reflexão sobre 4 pontos. Sobre o paciente, sobre a família, sobre quem vai fazer a contenção e a sociedade. E essas reflexões, pode ser que eu deixei de passar algo que eu não enxerguei nessa minha reflexão. E por favor, se você consegue chegar a uma reflexão sobre algum outro ponto, por favor, escreva, me manda essa mensagem, vamos falar sobre isso. Porque não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, estou aqui para a gente achar soluções. Foi assim que eu fui chamado. Eu fui chamado por esse hospital, quando eu criei essa técnica, para ajudá-los a resolver um problema deles. Eles tinham problemas sobre contenção física de pacientes em crise. E eu me dispus, o meu tempo, como um trabalho social, sem ganhar nada em troca na época, passei 1 ano estudando e desenvolvendo uma técnica para ajudar. Porque sempre a minha intenção foi ajudar as pessoas. Faço isso na área de segurança, na área da saúde e na área da educação. Em 2019, eu estava fazendo mais de 8 horas por semana de ação social. Quer dizer, um dia da minha semana era direcionado a ajudar as pessoas, sem ganhar um tostão em troca. Então é isso que eu estou fazendo. Então, se eu deixei passar algum ponto importante, por favor, me ajude. Ajude mais pessoas, porque se a gente leva reflexões, todos nós crescemos. Então agora eu vou dar a minha opinião. O que eu observo neste momento é que a contenção física de pacientes em crise e proteção é a única solução neste exato momento para o paciente, para a família e para a sociedade, na qual os profissionais que realizam esta missão, no meu ponto de vista,
são heróis. São heróis. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, a família fazia. Se fosse fácil, a sociedade fazia. Então, essas pessoas são heróis. Porque ninguém se coloca em risco. Ninguém. Não, melhor, vou refazer. Somente os heróis se colocam em risco para salvar outras vidas. Somente os heróis fazem isso. Arriscam a sua própria vida para salvar a de outros. Então, por isso que essas pessoas, para mim, são heróis, guerreiros do bem. Estão sofrendo, passando por uma guerra, por conflitos, para fazer o bem, para ajudar. E no meu entender, a minha opinião, a contenção física, por mais que ela seja desagradável, ela é o céu, porque ela vai salvar vidas. Quando for necessário, bem dito. Quando for necessário, ela vai salvar vidas. Esta é a minha opinião sobre a contenção física de pacientes em crise e proteção. Foi um ótimo momento para conversar com todos vocês que estão me assistindo, em dizer, em compartilhar as minhas reflexões, as conclusões que eu chego, não só da forma como eu penso, mas do que eu ouço, do que eu vivencio, do que eu vejo as outras pessoas passarem, da forma como a sociedade vê. Lembro que o objetivo deste vídeo, em momento algum, é julgar ninguém, mas levantar com firmeza e reflexão o que as pessoas têm passado, o que um paciente passa, o que a família passa, o que o profissional passa e o que a sociedade também convive. Precisamos todos estar unidos para ajudar a qualquer pessoa que passe por alguma dificuldade e precise de auxílio. Então, meu muito obrigado. Não esqueça, clica aqui, dá uma curtida, compartilhe esse material. Precisamos levar conhecimento e principalmente, não só conhecimento, reflexões para quebrar alguns paradigmas e evoluirmos juntos. Porque qual seria a nossa missão aqui na Terra? Seria só comer, beber e dormir? Ou temos algo a cumprir? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.